e num texto que já há algum tempo tenho meditado, estado no meu coração. Esse texto era para ter sido compartilhado no último culto do ano passado. E na ocasião eu preferi estar compartilhando com os irmãos uma outra passagem. E farei isso agora então, que é o texto de Tiago, capítulo de número 5. Carta de Tiago, no seu último capítulo, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do versículo 7 até o versículo de número 11. Que diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vida do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compassivo. Que Deus, em nome de Jesus, continue falando ao nosso coração. Meus irmãos, como eu disse, nós retornamos das férias. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns poucos irmãos sobre como foi as minhas férias, ou como foram as minhas férias. Férias é algo muito esperado por nós, né? A gente cria muitas expectativas, a gente fica ansioso, e a gente sempre vai ter como expectativa sobre as férias, como sendo um tempo muito bom, de descanso, de preocupações quase nenhuma. E as nossas férias, então, foi umas férias que, a partir do dia 9 de janeiro, nós saímos de férias dia 8, saímos daqui dia 8, numa segunda-feira, de madrugada, e chegamos lá na nossa cidade de noitinha. No dia 9, um dia depois das férias começar, nós descobrimos um problema que nós tínhamos no nosso carro. Um problema com a documentação que nos impedia de poder utilizá-lo. E a partir do dia 9 até o dia 22 de janeiro, nós ficamos todos os dias, exceto os finais de semana, ficamos todos os dias preocupados, ligando para as pessoas, indo em determinados lugares. Então, nós fizemos algumas visitas, por exemplo, em alguns despachantes, deslocamos da nossa cidade para uma outra com outro carro para ir na UAI. Nós conhecemos todas as pessoas que trabalhavam no Senatran, no Detran, para tentar resolver o problema do nosso carro. E o detalhe, meus irmãos, é que no dia 15, nós tínhamos uma viagem marcada para aquilo que a gente mais almeja, como mineiros, que a gente não tem, que é o quê? Praia. Então, nós tínhamos agendado uma ida na praia no dia 15, e no dia 14, por conta do problema do carro, a gente não tinha conseguido resolver, nós conseguimos ter um carro emprestado para poder viajar. No dia 14, à noite, nós descobrimos que não era possível utilizar aquele carro para poder viajar. E aí a preocupação de pensar como que nós faríamos para não perder esses dias que a gente tinha tanto sonhado para desfrutar na praia. Então, com a graça de Deus, nós conseguimos um outro carro
E no dia 15 a gente acordou 5 horas da manhã, pegou esse carro, e a partir do momento que nós pegamos estrada, eu comecei a reparar que esse carro não estava seguro, não trazia segurança para a gente. Se eu acelerasse, a roda de uma vez virava ou para a direita ou para a esquerda, mas não de uma maneira drástica. Mas tornou aquilo para mim assim, uma preocupação. E eu na minha mente pensando assim, conto para a Flávia, não conto, eu vou andar 10 horas de viagem nesse carro, eu vou chegar lá todo engessado, de tanta tensão, sem contar o risco que a gente poderia correr de se acidentar. E eu naquele dilema, então quase chegando numa cidade grande, compartilhei isso com toda cautela, com toda sabedoria, porque a gente já estava desestabilizado por conta desse problema. E aí, ao compartilhar, pouco tempo depois, a Elisa vomita no carro. E a Elisa nunca fez isso. E aquilo para mim foi a gota d'água, porque eu pensava assim, parece que está tudo dando errado, parece que é como se Deus estivesse dizendo assim, não vá, eu não quero que vocês vão. Grande sofrimento para nós. E aí, depois que a Elisa teve essa atitude, né? Tão assim, agradável, a gente entrou nessa cidade para tentar levar o carro no lugar, para saber se de fato tinha algum problema, e a gente descobriu vários problemas. Então, o que a gente decidiu? Vamos retornar. Porque era melhor a gente retornar do que correr o risco. E aí, meus irmãos, ficou para nós, então, tentarmos ver se a gente mudava essa data para a gente poder ir lá nessa praia. E a gente conseguiu, mas a gente teve que investir um dinheiro, porque ao mudar a data, você tinha aí um valor, uma taxa para ser paga, e a gente pagou. Vamos tentar. O que a gente puder, nada vai nos impedir, humanamente falando, de ir na praia. A gente não se deixa ser vencido. E aí a gente fez esse pagamento, a gente conseguiu alterar a data, e ainda assim o carro... E ainda assim, o problema na documentação não tinha resolvido. E a gente conseguiu, então, um outro carro para poder ir. A gente pegou o carro e, graças a Deus, depois de 10 horas felizes na estrada, nós vimos a areia e aquela água salgada e a gente não saiu da água. Se é para desfrutar, que a gente desfrute ficando somente na água. Meus irmãos, minhas férias se encerravam no dia 28, 29, na segunda-feira, se não me engano. Nós saímos da praia no dia 26. E pouco tempo depois que a gente saiu, a gente se depara com uma fila quilométrica de carros parados. E aí depois de algum tempo parado, esperando aquilo acabar, não acabou, a gente foi saber que eram aqueles índios que nós até mesmo queríamos tirar foto com eles lá na praia, estavam impedindo de que os carros passassem. E aí eu fiquei naquele dilema, fico parado, esperando isso aqui descongestionar para a gente seguir, ou eu volto, pego um outro trecho para não ficar horas aqui parado. E aí eu decidi então voltar, pegar um trecho. Na hora que eu entrei nesse novo trecho, tinha uma pessoa assim no mato, e eu perguntei, você mora por aqui? Ele falou, sim. E aí eu perguntei, se essa estrada aqui é de asfalto? Ele falou, não. Falei, vou voltar. Voltei de novo, e graças a Deus, o trecho estava liberado, mas bem devagar, por conta dos vários carros que ficaram ali parados. Meus irmãos, nós saímos desse lugar, 9 horas da manhã, chegamos na nossa casa, na nossa cidade natal, às 11 horas da noite. Eu tenho 37 anos, sou jovem ainda, mas cheguei lá assim, sem querer ver carro na minha frente, de tão cansado. E no dia 28 a gente pega o carro para poder voltar para Patos de Minas. Então, nós tivemos assim, de 20 dias, um pouco mais do que 5 dias despreocupados, descansando. Os demais preocupados, sofrendo com tudo isso, e graças a Deus,
O documento deu certo, a gente obviamente retornou com o nosso carro. E aqui estou eu, aqui estamos. Já mês que vem vou sair novamente de férias, tá bom, irmãos? Brincadeira. Bom, eu estou contando tudo isso porque eu peço perdão pelo tempo que eu me delonguei. O objetivo era pregar de uma maneira um pouco mais curta. Mas eu estou dizendo tudo isso porque, como eu disse no início, eu mencionei um pouco dessa história de maneira resumida. Eu quis contar sobre essa experiência que com certeza Deus ministrou e falou ao nosso coração, nos ensinou algumas coisas. Mas eu vou ser sincero, irmãos, que mesmo sendo pastor, mesmo sendo crente há tantos anos, em situações assim a gente peca, porque a gente não sabe lidar bem com as coisas que acontecem e que fogem dos nossos planos. Quando nós somos frustrados, quando as nossas expectativas vão de água abaixo, quando nós passamos por sofrimentos, quando nós, em um momento de férias, temos que passar por aquilo que a gente não gostaria, quando nós, no início do ano, já temos que lidar com algo tão difícil, tão sofrido, é que isso tem tudo a ver, e de maneira providencial coincidiu, de nós estarmos nessa passagem de Tiago capítulo 5. Tem tudo a ver com esse texto, essa passagem, tem tudo a ver com aquilo que, em um outro contexto, esses crentes, assim como nós, também estavam vivendo coisas difíceis e sofrendo por causa destas coisas. Não somente por aquilo que a gente já sabe ao estudar o contexto de 1 Pedro, que era perseguição, não somente por isso, mas de uma maneira específica, e isso fica claro aqui no capítulo de número 5, esses crentes estavam sofrendo por causa da opressão, por causa da ação maligna, maldosa, de crentes ricos. Então esses crentes dos dias de Tiago, eram crentes como nos dias de hoje, onde existem alguns crentes que têm uma certa condição não tão favorável, uma condição um pouco mais humilde, e aqueles outros crentes que tinham uma condição melhor. E esses que tinham uma condição melhor, empregavam alguns desses crentes de condição humilde, mas ao empregar, eles ali os maltratavam, causavam opressão a esses crentes, e eles estavam, além de perseguidos, sofrendo por causa da opressão desses ricos todos os dias. E o sentimento desses crentes, imagino eu, não seria diferente daquele que eu e a minha esposa tivemos. A Elisa não, porque ela não estava sabendo de nada, e nem tinha que saber. Brincou uns 40 dias, todos os dias com as primas. Aí ela veio, já nesse ritmo, quer brincar também, e coitado do Davi e do Natan, que está até dormindo, de tão cansado. Mas irmãos, o sentimento é assim, será que esse sofrimento não vai passar? Será que esse problema não vai acabar? Já no início do ano, tanta coisa difícil. Talvez esse era o sentimento desses crentes. Até quando esses irmãos em Cristo, que Deus agraciou com riqueza e abundância, vão nos oprimir? Até quando nós sofreremos? E é nesse contexto que Tiago, nesse último capítulo, encerrando já a sua carta, vai ensinar a esses crentes sobre o que nós também devemos considerar daquilo que Deus tem para ensinar ao nosso coração através dessa passagem. Sobre a maneira certa de agir diante dos sofrimentos. Será que eu e você sabemos agir da maneira certa diante dos sofrimentos? Eu provei aos 37 anos que ainda não aprendi. Mas a palavra de Deus está aqui para nos ensinar. Qual é a maneira certa do crente agir diante dos sofrimentos? Era isso que Tiago queria ensiná-los. E aí, meus irmãos, eu quero apresentar aqui um esboço só para a gente visualizar, entender essas divisões, para caminhar um pouco e depois avançar no objetivo de encerrar essa passagem, porque eu não vou tratá-la toda aqui nessa noite, nesse domingo. Essa passagem constitui de 3 ordens, ou seja, 3
coisas que esses crentes deveriam colocar em prática. 3 questões práticas para aplicar no dia a dia. Não só para saber, não só para ouvir, mas praticar. 3 ordens. E ao dar essas 3 ordens, Tiago também vai apresentar 3 exemplos ou ilustrações para essas ordens ficarem um pouco mais claras. Então, no versículo 7, nós temos essa primeira ordem e o primeiro exemplo, ou a primeira ilustração. No versículo 8, nós temos a segunda ordem. No versículo 9, nós temos a terceira e última ordem. E nos versículos finais, versículos 10 e 11, nós temos as últimas 2 ilustrações ou exemplos. Nós vamos nos ater apenas ao versículo 7, aonde aparece a primeira ordem e a primeira ilustração. E aí, qual é a primeira ordem que Pedro deu a esses crentes que deveriam aprender sobre a maneira certa de agir diante dos sofrimentos? Versículo 7 começa dizendo: sede, em outras palavras, sejam. A ordem de Tiago para esses crentes foi: sejam, irmãos, o quê? Sejam pacientes. Essa é a primeira ordem. Sejam pacientes. Eu quero chamar sua atenção para um seguinte detalhe. Essa ordem que eles deveriam colocar em prática é tão importante, era tão necessária, era tão cheia de valor, era algo que eles precisavam tanto de colocar em prática e viver, era algo que Tiago queria tanto, que Tiago repete esta palavra por 4 vezes. Só no versículo 7 ela aparece 2 vezes, e depois ela vai aparecer, ser repetida, ser mencionada novamente no versículo 8 e no versículo 10. A gente já aprendeu aqui que repetição serve para dar ênfase, porque é algo muito importante, é algo para ser chamado a atenção, não é algo para ser despercebido, para passar despercebido aos nossos olhos. Então, de uma maneira assim bem enfática, Tiago vai dizer para esses crentes: vocês que estão sofrendo, porque estão sendo maltratados, além de perseguidos, vocês que estão sendo maltratados por crentes ricos, que estão os oprimindo, a primeira coisa que vocês precisam aprender a praticar, para saber a maneira certa de lidar ou agir com os sofrimentos sejam pacientes. Sejam pacientes. Sede pacientes. Que literalmente significa: tenham ânimo longo. Não desistam. Não desanimem diante dos sofrimentos. Mas ao viver, ao passar por sofrimentos, tenham paciência. Tenham um ânimo estendido, longo, demorado. Em outras palavras, o que Tiago queria que eles entendessem e colocassem em prática era: suportem, resistam ao mal e ao sofrimento. Não se deixem desanimar, não se deixem cansar, não desistam facilmente, mas suportem, resistam, tenham ânimo longo, sejam pacientes diante do mal e do sofrimento. E aí, um comentarista chamado Kistemark diz assim, que esta ideia do que Tiago queria para esses crentes é muito mais do que esperar passivamente que o tempo passe. Não é esperar de braços cruzados, sem fazer nada. Paciência é a arte de suportar alguém cuja conduta é incompatível com a de outros e, por vezes, opressiva. Não significa sofrer por um pouco, mas tolerar alguém por um longo tempo. Então, essa é a ordem e esse é o significado. A maneira certa do crente lidar e agir diante do sofrimento é sendo paciente, tendo um ânimo longo, suportando e resistindo às coisas más
e ruins. Mas Tiago vai dizer a forma. De que forma que aqueles crentes deveriam ser pacientes. Ele vai dizer na parte, no versículo aqui, nas palavras em sequência: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Vinda do Senhor se refere a quando Jesus voltar, a quando Jesus chegar, vir a esse mundo novamente e dar fim a tudo. E nesse sentido, Tiago estava ensinando que esses crentes deveriam ser pacientes até quando? Até o fim. Porque a volta de Cristo implica, significa, traz consigo como consequência o encerramento, o fim de todas as coisas. Então, em outras palavras, o que Tiago estava dizendo é: sejam pacientes até o fim, até tudo isso aqui se encerrar, se acabar, que é quando Jesus, que vai acontecer quando Jesus voltar. Aplicando ao contexto que eles estavam vivendo, ao sofrimento que eles estavam enfrentando, eles deveriam ser pacientes, até que eles, se é fim, então, não somente no sentido de fim de todas as coisas, mas se tem essa ideia de fim, um outro sentido que dava para se aplicar, ou dava para ser aplicado a essa ordem, é de que eles fossem pacientes até que eles ou seus opressores morressem. É isso que significa ser paciente. Ser paciente não é por um breve e pequeno, curto momento, mas é inclusive até que ou você morra, ou até que aquele que causa a opressão morra. Mas não só nesse sentido, meus irmãos. No sentido de que até que Jesus voltasse para colocar fim a essa existência influenciada pelo pecado, sabendo que em sua volta Deus também julgará as obras de cada um. Então, o outro sentido, um terceiro sentido, não é apenas no sentido de Jesus voltar para tudo acabar. Não somente no sentido de ou esperar a morte chegar para si, ou para aquele que causa opressão, mas também no sentido de que Jesus, sendo aquele que vai voltar, quando ele voltar, o que vai acontecer? Julgamento. Então, sabendo que na volta de Jesus, Deus julgará as obras de quem? Não só de um ou outro, mas de todos, de cada um. E quando Jesus voltar e Deus julgar as obras de cada um, Ele vai julgar de que forma? Ele vai punir e castigar aqueles que fizeram aquilo que era errado, aqueles que oprimiram as pessoas, aqueles que fizeram mal às pessoas, aqueles que fizeram as pessoas sofrer. Esses, na volta de Jesus, serão julgados, castigados e punidos por cada uma dessas coisas. Mas não só isso. Significa que quando Jesus voltar, e aqueles crentes precisavam ser pacientes até a volta de Jesus, porque quando Jesus voltasse, isso implicaria não apenas na condenação e na punição, no castigo daqueles que os oprimiram, mas em contrapartida isso também significava o quê? Que eles que buscaram viver fazendo o que era certo, tendo uma vida justa, Deus os recompensaria. Eles seriam recompensados por terem sido oprimidos. Mas, meus irmãos, há um outro sentido. Entendendo que Jesus, quando voltar, Deus julgará os atos de cada um sobre essa terra, aonde aqueles que fizeram o mal serão castigados, os que fizeram o bem e foram oprimidos serão recompensados. Mas é que nesse sentido, Deus, sendo aquele que vai julgar, não é aquele apenas que
agirá dessa forma de uma maneira escatológica, ou seja, futura, final, mas de que Deus, sendo aquele que julga, sendo juiz, é aquele que faz assim, age dessa forma, de que Deus não apenas fará isso ao final desse mundo, mas de que Deus é aquele que já manifesta, aplica o seu juízo sobre a vida dos homens, e inclusive através dos homens, ainda que os homens não, ou sejam falhos em julgar as pessoas e os casos. Mas esses crentes deveriam considerar isso, que Deus, sendo aquele que julga, de que Deus é aquele justo juiz que julga com justiça. De que Deus, no tempo presente, estava voltado com seus olhos para aquilo que os ricos estavam fazendo a eles, os oprimindo, os maltratando, e Deus julgaria esses crentes ricos no presente. E não somente eles, mas inclusive esses crentes que estavam sendo oprimidos, aonde Deus os recompensaria. Essa era a visão que esses crentes deveriam ter para poder agir da maneira certa diante das dificuldades, diante do sofrimento. Esperar. Até quando? Até que o fim chegasse. Seja para eles, seja para os seus opressores, seja na volta de Cristo, sabendo que quando Jesus voltasse, Deus julgaria os atos de cada um. Quem fez o mal seria castigado, quem fez o bem seria recompensado, não somente na eternidade, mas na vida presente. Portanto, esses crentes deveriam ter paciência e esperança, pois mesmo sendo injustiçados, em Cristo Deus lhes faria justiça, ou nessa vida, ou na vida futura. Aí, irmãos, eu só vou passar aqui, porque a ilustração serve para exemplificar o que a gente acabou de compreender. E, obviamente, também serviu com o mesmo propósito para esses crentes. Na parte final do versículo 7, a ilustração aparece aí. Tiago diz: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então, assim como eu já disse para vocês crentes que estão sofrendo, que precisam aprender a maneira correta de agir diante do sofrimento, que é ter paciência até a volta de Cristo, assim acontece da mesma forma com aquele que é o lavrador, com o agricultor. Ele aguarda com paciência, e de que forma? Até receber as primeiras e as últimas chuvas. Qual é o resultado? O precioso fruto da terra. Então o agricultor precisava ter paciência para esperar o tempo certo de plantar, o tempo das chuvas chegarem e acabarem, mas também o tempo daquilo que se plantou crescer. Não tem como adiantar, acelerar o processo. É preciso ter paciência, esperar, para que depois de esperar, receber os frutos como recompensa. Portanto, assim como os agricultores precisavam ter paciência para esperar chegar as chuvas, para só depois receber os frutos, assim esses crentes deveriam também. Eles deveriam ter paciência, sabendo que receberiam a recompensa cedo ou tarde, nessa vida ou na vida por vir. É isso que a gente precisa compreender. É isso que Tiago queria ensinar a esses crentes. E meus irmãos, qual é a importância disso para a nossa vida? A importância é de que talvez alguns de nós começou o ano com boas expectativas, e eu peço que você mantenha essas expectativas. Tenham boas expectativas sobre aquilo que a gente gostaria de viver ao longo desse ano. Mas talvez para alguns de nós, como por exemplo aconteceu comigo, com a Flávia, conosco, talvez o ano começou já com grandes sofrimentos, com alguns sofrimentos, já em janeiro. Talvez para alguns de nós não.
Graças a Deus por isso. Chegamos ao dia 4 de fevereiro sem nenhum sofrimento. Mas, irmãos, a ideia não é de uma vida negativa, ruim, mas a gente tem que concordar com a realidade pela qual nós nos encontramos. É um mundo caído. É um mundo onde a gente não tem como escapar do sofrimento, inclusive da morte. Então pode ser que com a graça de Deus, nós chegamos ao presente momento, ao presente dia, sem nenhum sofrimento. Mas a gente não pode se iludir, se enganar, achando que ao longo do ano nenhum tipo de sofrimento acontecerá conosco. E entendendo que essa é a nossa realidade, ou já tendo vivido essa realidade nesse ano, a pergunta que eu faço é: como que você tem agido diante dos sofrimentos? Deus quer nos ensinar a agir da maneira correta. E a primeira verdade que nós aprendemos, temos ainda outras duas, é que Deus está dizendo para mim e para você: seja paciente. Se lembre do agricultor, se lembre do lavrador. Ele tem que ser paciente, ele tem que esperar para que colha os frutos daquilo que ele plantou. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente espera tantas respostas vindas de Deus do alto, a gente ignora aquilo que Deus já revelou na sua palavra. E Deus já disse para nós que a maneira certa de nós lidarmos, agirmos em meio ao sofrimento é: seja paciente, espera, não desista, não desanime, tenha um ânimo longo, suporte, aguente firme, porque ainda não passou, mas vai passar, cedo ou tarde, nessa vida ou naquela que está por vir. A atitude, meus irmãos, é sermos pacientes. Deus às vezes